Boa noite, pessoal. Estamos chegando. Fafá, boa noite. Beijinhos, amoreco. Marido, bem-vindo. Soninha, Sandra, Márcia, Sônia, Ellen de Paula, Jodas Vera, boa noite a todos vocês, boa noite, meu amor. Ótima noite, poderosa, você também é muito poderosa, dona Sandra. Sil, meu amor. Boa noite, gente, Lourdinha Dione. Uhul! Minha mente virasse sol, mas só chove, chove. Gente, aqui é flashback. Aqui é música dos anos 80. Vocês sabem que aqui a galera é de música dos flashback, tudo. Então, você que não é dessa década, tem alguma coisa pelo menos boa que você aproveita nas lives. Aqui rola música boa. É flashback, mas é bom. Vamos chegando. Hoje, a nossa live, ela é muito especial. Quem vai estar conduzindo a live é a Sônia Espia. Já vou convidá-la para entrar. A Juliana falou, tenho esse DVD da MTV, é muito bom, né? Ai, gente, como foi bom aquela época, a gente nem sabia. Jesus, era bom demais. Boa noite, delícia cremosa, Robertinha chegando, Simone Machado, chegou mais gente, Juliana, Sônia Lima também, olha aqui, que bom que você veio. E eu vou chamando então minhas meninas lindas, vou chamando Sônia, que é a nossa palestrante da noite. Paula, que assim como eu, vai fazer de papagaio de pirata. A gente vai aqui falar dos nossos pitacos, como sempre. Live Ressoar é assim. Uma conduz e as outras dão pitaco. Bem-vinda, minha. Oi, oi, boa noite. Boa noite. Oi. Vamos chegando. Estamos aí. E eu vou aqui diminuindo aqui o som para a gente entrar. Chave. Não dá vontade de desligar, né, gente? Os velhos gostam do cartão inicial. Essa chave, chave. Peraí. Jesus, como é que eu faço? Nossa DJ hoje tá. Pois é. Para mim, pelo menos, corta o áudio. Quando a gente entra, eu não ouço mais a música. Não sei se a Ellen ouve. Não, Some, é verdade. A gente não ouve mais. Não. É sério, que louco, muito louco, tá terminando, o povo tá ouvindo. Agora acabou. Parou. Opa. Pronto, eu tava com dificuldade. Gente, a Juliana, hoje... minha amiga, tá aqui online hoje, primeira vez que ela assiste ao vivo uma live nossa. Bem-vinda, Ju. Bem-vinda, Bem-vinda. Valdete também acabou de entrar. A Juliana falou, hoje eu consegui estar aqui, tô feliz. Seja bem-vinda sempre. Val também, Dri Borges, o povo chegando. Hoje a nossa live, Ipsiliteris, ela diz assim: a raiva e seus distúrbios físicos e emocionais, com a nossa linda Sônia Espia. Nós estamos na nossa 23ª live Ressoar, gente. Né? E nós fizemos, então, uma sessão de 5 lives com a Sônia, essa é a última. Nós trabalhamos emoções como medo. Diz aí, Soninha, vamos fazer a retrospectiva das emoções que a gente fez. Foi medo. Medo, solidão, nojo. Fugiu uma, ajuda a lembrar aí, Ellen, qual foi? A solidão, medo, solidão. Não tristeza. Foi solidão. Tristeza também. Tristeza, isso. E hoje a raiva, a gente fecha um ciclo aí das principais emoções, né? Que a gente costuma somatizar, né? E trazer efeitos nocivos para a nossa saúde.
física e emocional, né? Então, hoje nós vamos pegar aí essa vilã, né? A raiva. Tantas vezes a gente coloca nesse lugar de vilã, mas que a gente vai ver aqui que tem lá o seu valor, né? Então, mais uma vez, puxando o gancho que a gente já trouxe nas outras lives, né? Então, todas essas emoções, embora a gente coloque num lugar ruim, né? E muitas vezes como vilã dos nossos sentimentos, dos nossos processos, né? Todas essas emoções, elas não são vilãs, elas são mecanismos de proteção que a gente tem com naturalidade no nosso sistema, né? Como seres humanos, não é algo que a gente pode evitar, né? O que a gente pode é tomar consciência do efeito dessa emoção na nossa vida e começar a moderar as reações a partir dessa emoção, né? E hoje a gente trouxe a raiva aí, que é uma energia de potência, né? Que muitas vezes a gente acaba tendo reações exacerbadas a partir dela, muitas vezes por descontrole realmente, né? A gente acaba não percebendo que está entrando nessa frequência, nessa emoção, e quando a gente se percebe, já está aí com uma reação que realmente vai trazer efeitos nocivos, né? Prejudiciais para a gente ou para outras pessoas que estão ali no nosso convívio, né? No nosso círculo. Então, quando a gente olha para essa emoção, para a raiva, né? Olhando para o nosso sistema natural, qual que é a função da raiva no nosso corpo, né? Na nossa vida, no nosso sistema? A raiva, ela tem a função de nos colocar em uma ação a partir de algo que nos frustrou, né? Então, via de regra, você sente essa emoção para que você reaja, para que você faça alguma coisa, né? Para que você use essa potência, essa motivação para se defender de alguma forma, né? Muitas vezes a raiva é desencadeada por um medo também. Então, você sente uma ameaça se aproximando e a tua reação, isso nós falamos na live do medo também, né? A tua reação é a raiva. Você se coloca nessa postura de agressividade, né? De reatividade a partir dessa emoção. Então, olhando por essa ótica, a gente não tem nada, assim, observando dentro de um contexto modulado, né, dessa raiva, ela nos impulsiona a essa ação, né, a você tomar adotar algum movimento para sair de uma situação que é desconfortável ou que te oferece alguma ameaça, né, ou que te frustrou uma expectativa, você precisa reagir a partir dela. Então, olhando por essa ótica, tá tudo bem sentir raiva, né? O problema é quando a gente sai do controle, sai dessa mediação da raiva, né? Quando eu não consigo ter controle dessa minha reação a partir da raiva. Então, quem nunca teve uma situação em que exacerbou na raiva, né? Então, eu me senti extremamente ameaçada e aí, quando eu me percebi, quando eu me dei conta, eu já tinha feito uma besteira, tinha feito algo que, digamos assim, né? Eu me arrependo de ter feito, eu não teria feito se eu tivesse pensado a respeito, né? Não sei se você tem alguma historinha de raiva aí para contar pra gente, de alguma explosão, alguma situação que se pegaram na raiva já totalmente fora de controle. Em geral, essas explosões, ela já é uma tentativa de resgatar aquilo que a gente já perdeu, né? Que quando a gente já chega a explodir, é porque a gente já perdeu tudo. E aí que tá o X da questão, né? A raiva é uma emoção, ela só não é bom, não é ruim, desde que eu tenha a percepção de me acalmar, né? Esse que seria o ideal. Eu, assim, eu tenho uma raiva muito contida, né? Quem me conhece sabe, eu tenho até trabalhado isso para eu conseguir expor mais, me manifestar mais. Mas isso vem por toda uma trajetória de traumas, de condição de vida, e que eu venho trabalhando isso também dentro da minha condição enquanto terapeuta, da minha condição enquanto pessoa, de querer expandir. Então, assim, essa questão que eu acho que é interessante, da gente conseguir perceber a raiva no momento exato, que te dá tempo de você agir, ter essa ação que você disse, né?
essa oportunidade de ação. Não adianta ser antes e não adianta ser depois, né? Antes demais eu não consigo lidar com ela, porque eu estou antecipada. Depois também eu já botei o pé pelas mãos, aí vem a culpa, né? Vem o arrependimento, aí vem a raiva de ter perdido o controle, e aí vira uma coisa, né? Uma bola de neve, né? Uma bola de neve, exatamente. Esse eu acho que é o ponto mais importante, assim, é saber, aprender a lidar com ela. Eu queria pegar o gancho da Juliana, que colocou, compra um saco de boxe, acho uma boa. O que ela está colocando aqui é uma coisa intuitiva do direcionamento da raiva, da ira, né? Que é interessante, mas não é interessante, bom, se você não tem como direcionar para algo construtivo, né? É melhor que você jogue toda a sua ira, todo o seu ódio num saco de boxe do que em alguém, né? Porque essas manifestações, a gente estudou isso no Terapeuta Master agora há pouco tempo, na Estrela Setenária, né? A manifestação da ira, ela pode vir como diligência, então ela é uma atitude de plenitude da sua parte, é uma frequência, porque a energia é a mesma, a energia que vem do planeta Marte. Estou falando agora da parte energética, a Soninha depois vai falar mais das questões biológicas, como é que afeta a saúde. Então, trazendo esse panorama energético, né? A ira é uma energia que vem e que é uma influência do planeta Marte, que é a energia da guerra, a energia da luta. A gente precisa dessa energia para construir as coisas na vida. A Ellen é uma pessoa, pegando o gancho do que ela falou, ela aprendeu, né, no sistema educacional dela, no sistema de crenças dela, que raiva é uma coisa feia, que não pode sentir raiva. Boa noite, já, que o pessoal está chegando ainda. E aí, o que acontece? Você engole a raiva, você implode para dentro. E isso vai causar algumas coisas que a Sônia, eu não vou falar, que a Sônia vai falar sobre isso, né? Quando a gente não põe essa raiva para... Eu não vou entrar no mérito do que você vai trazer. Mas eu estou trazendo gancho pelo exemplo que a Ellen deu, né? Então, essa coisa de implodir para dentro. A outra coisa é não usar a energia da raiva de maneira positiva. Tanto quanto não é positivo, eu dar na cara da pessoa, eu sair explodindo, eu sair colocando essa ira para fora de uma maneira descompensada, descontrolada, e aí eu vou, em vez de implodir para dentro, eu estou implodindo para fora, né? Quando, na verdade, essa energia de Marte, que é a energia da guerra, ela é feita para que a gente tenha um comportamento de diligência. Por que o choro alivia a raiva? Porque você está descomprimindo. O choro é uma maneira de... Principalmente, Dri, quem tem... Aí a gente vai entrar num outro assunto que a gente já vai ensinar. Para quem é oral, para cada pessoa existe uma forma de colocar essa energia para fora. Qualquer tipo de sentimento reprimido, qualquer tipo de bloqueio emocional. Para quem tem oralidade forte e que tem um masoquista forte, o choro bota para fora o bloqueio, libera a energia, né? Assim como para quem é, por exemplo, no temperamento mais rígido, como o meu, eu preciso pôr para fora de outra forma. Eu tenho que usar essa energia positivamente. Ou eu vou dar na cara da pessoa, ou depois com a maturidade, já vou terminar, tá, gente? A minha partezinha da energia aqui, para a Sônia continuar. Eu sempre fui uma pessoa que demorava para ficar com raiva, porque às vezes eu demorava para entender. Mas quando eu ficava com raiva, eu ficava com tanta raiva que eu implodia para dentro, como a Ellen. Por quê? Porque quando eu ia para fora, eu passava igual um rodo em cima de quem vinha na minha frente. Então, para não fazer isso, eu implodia para dentro. Com o passar do tempo, com o amadurecimento, eu entendi que eu podia usar essa energia a meu favor, né? E eu sempre conto, e vou repetir, o terapeuta master é fruto de uma raiva, certo? Eu estava numa aula, numa mentoria, e a professora começou a me fazer um monte de situações onde ela começou a me pinicar. Enfim, começou a falar, você fala muito, acho que você não nasceu para ser terapeuta. E eu falei assim, olha, acho que você está enganada. Você não me conhece bem, você nem está sabendo o que acontece no meu consultório. Eu acho que você nasceu para dar aula porque você fala muito, você é muito prolixa. Eu falei, mas você tem toda a razão, eu realmente falo muito. Mas eu acho que eu não sou prolixa, eu só acho que eu falo muito bem. Só que aquilo me deu muita raiva, porque eu tinha pago R$10 mil naquela mentoria, né?
para a pessoa me fazer uma raiva. O meu marido falou que cutucou a onça errada. Se eu pegar aquela raiva e escrever um e-mail detonando e fazer um escândalo e querer os meus direitos, eu falei assim, quer saber? Isso não é para mim. Eu peguei toda essa energia de raiva e transformei em diligência. O que é diligência? É pegar a energia da guerra e transformar em algo produtivo. Isso é a parte energética, tá? A Soninha vai falar de outras coisas aí. Então, eu pego essa energia da diligência e transformo em algo positivo. E aí nasceu o Terapeuta Master, e por isso a gente está aqui, por isso o Ressoai, por isso a Soninha está aqui, a Ellen está aqui, todas vocês estão aqui. Eu não fiquei magoadinha, eu não fiquei tristinha, não me implodi para dentro e nem fui lá agredir ninguém, querer os meus direitos. Eu peguei essa energia e transformei. Falei assim, tá querendo me sacanear? Pegou 10 mil reais do meu dinheiro, botou no bolso e agora estão tentando me fuder? Agora eu vou fazer melhor do que você. Essa sensação, essa ira santa, essa energia, falou assim, quer saber? Vou mesmo botar para quebrar, eu vou fazer o meu melhor. E não fui fazer para provar para ninguém, fui fazer porque eu precisava desse estímulo, dessa energia, para pôr algo que já era do meu coração, ensinar, né, em prática. Então, isso é uma forma de transformar algo que te traz raiva. A raiva, ela é santa. A ira bem usada, ela vai mudar a sua vida. A Juliana falou, eu prefiro orar. Ju, se você ora, né, e alivia, tudo bem, porque também você colocou, uma vez eu estava com tanta raiva que peguei o carro e gritava muito e fiquei aliviada. Eu acho que você não é só de orar para aliviar, não. Acho que você precisa de tomar umas atitudes. Porque assim, orar é muito legal, porque entra na esfera do perdão, né? Mas será que a raiva foi embora de verdade? Vamos pensar sobre isso. Soninha, toma aí de volta a bola. Vamos lá, continuando. Não, mas assim, o seu exemplo, se você não trouxesse, eu traria, porque não conheço o exemplo melhor para a gente falar de raiva, bem usada, né? Porque é justamente isso, a gente começar a se conhecer e se perceber. Quando você entra nessa frequência, o que é que eu vou fazer com essa massa energética que eu estou construindo? Então, muitas vezes, essa reação exacerbada, exatamente, essa reação exacerbada é porque eu não estou sabendo o que fazer com isso, né? Eu estou com essa energia, com essa potência, eu preciso reagir a algo que está me ferindo ou me ameaçando e eu não estou sabendo como reagir. Então, por isso é importante, a gente vai trazer mais para o final algumas dicas, né, que passa por isso. Pelo autoconhecimento, por você se perceber, por você estar em consciência, né, de quais são essas emoções que estão chegando, que estão acontecendo ali no teu sistema, né? Eu acho importante a gente colocar aqui a questão da diferença da emoção e sentimento, né? Porque a emoção é essa reação automática, algo que acontece que eu não tenho muito controle, o meu sistema emocional reage. Agora, quando a gente fala de sentimento, já é algo elaborado. Então, eu já pensei sobre aquilo, eu já tenho alguma ideia da situação que aconteceu e eu continuo trabalhando nessa massa, né? Continuo mastigando aquilo. E aí, quando a gente pega uma raiva mastigada, né? A gente tem ali ressentimento, a gente tem cólera, a gente tem as mágoas, né? Porque você fica ali, você teve aquela reação, você não fez nada com aquilo, engoliu, ficou mastigando aquilo, processando e pensando o que fazer. E aí vem muitas vezes uma reação de um desejo de vingança, né? Um desejo de fazer algo contra aquela pessoa que te ameaçou, que te feriu, enfim. Então, esse exemplo da Gel casou perfeitamente, né? Com isso que eu já traria aqui. Por quê? Quando a Gel se sentiu ameaçada de alguma forma, ofendida, né? Dentro do que ela havia pago para receber algo e ao invés de receber, ela estava sendo agredida, de certa forma, né? E aí ela pegou essa emoção e ao invés de ficar ruminando e pensando o que eu vou fazer, eu vou denunciar essa professora aí, eu vou, enfim, tramando todo um sistema de vingança, ou mesmo engolir aquilo e virar uma mágoa e ficar dentro do sistema dela só com aquela dor, com aquela ferida, com aquela coisa sangrando, né? Ela usou essa massa, essa energia que estava ali disponível como potência criativa. Então foi lá e transformou em algo que continuou no processo dela, no projeto dela, né? Então ela usou essa massa de raiva
para fazer a construção de algo bem. Quem que está falando aqui? Ana Paula? Ana Paula. Quando estou com muita raiva, quem passa por mim eu xingo, fico agressiva e depois eu choro muito. Então é uma característica bem clara, né? De que não está no controle dessa emoção. Você sente aquilo e você está na reatividade. Aquilo que a gente já falou em outras lives, né? A questão do cérebro reptiliano. Então, quando a gente está perante alguma ameaça, o nosso sistema cerebral, ele desliga a nossa parte racional. Então, a gente fica só na reação primária, primitiva mesmo, que é o ir para a força bruta, né? O bater, xingar, jogar, enfim, fazer... aí vem as reações de violência realmente, né? Então, quando você tem uma raiva não trabalhada e você não consegue trazer para o seu racional o que é que está acontecendo, por que você está nessa frequência, você tem essa reação, esse bloqueio, você não consegue pensar se aquela reação faz sentido ou não, e você vai direto para a ação, né? Para a violência, na maioria das vezes. E aí, depois que passa, vem o arrependimento, vem a dor, vem o choro, né? Então, só que isso não te alivia, porque você já teve a reação. Então, aí vem culpa também, vem outros processos que acabam não sendo positivos também para... Que é o descontrole emocional, que você falou, né, Soninha? Porque, assim, todo descontrole emocional, ele é um bloqueio, né? Então, todo descontrole emocional, ele gera uma trava. Então, assim, quanto menos controle emocional eu tenho, a gente não está falando aqui de repressão de emoção, a gente está falando de controle, de você saber direcionar a massa, como a Sônia falou bem, que é uma massa energética, eu saber usar essa massa para que eu fique mais pleno e não mais bloqueado, né? Então, é justamente isso. Então, você conseguir olhar para essa energia da ira e falar assim, como é que eu uso essa energia? Como eu transformo essa energia de guerra em algo que vai direcionar essa energia para algo construtivo, né? E se você não tem nada em mente, você pode trazer duas frequências interessantes. Eu estou falando de energia, a Soninha vai trazer outras coisas também da medicina germânica, que é você trazer a humildade, né, e a paciência. Então, a humildade e a paciência são as armas de combate da ira. Quando eu falo assim, tudo bem, a pessoa me ofendeu, né? Foi o que eu fiz com a tal da professora. Eu falei assim, ela está me ofendendo, isso não é um problema meu. Eu sei quem eu sei que eu sou ótima terapeuta e sei que eu sou ótima professora. E eu sei que eu não fiz nenhuma pergunta estúpida, eu não fiz nada de mal. Ela é que está em dor, não sou eu. E não é porque ela é uma autoridade que ela não está em dor. Então, eu vou usando todo o meu racional para sair do reptiliano, como a Soninha falou, né, que o cérebro reptiliano é do instinto de fuga ou luta, ou freezing, né? Porque também tem a fuga, luta ou congelamento, dependendo, principalmente quando são autoridades, a gente tem que congelar. E aí você vai raciocinar, você vai trazer para o córtex frontal e vai dizer, peraí, deixa eu dar uma olhada nisso. Eu não fiz nada, eu estou de boa, eu fiz uma pergunta tranquila, né? E o que eu posso então fazer? Eu vou ter paciência, eu não preciso me anular, eu vou ter paciência com esse ser humano e vou ser humilde, vou dizer, ok, tudo bem, é assim que você pensa, tá bom. Mas a energia da raiva, porque deu raiva, né? Eu vou direcionar para algo construtivo. E isso é um aprendizado, né? É um aprendizado que a gente vai fazendo com o autoconhecimento. Eu vou ler aqui, tem mais gente falando. A Tsurama falou, Soninha, já joguei pedra pela janela. Depois passei pela fase de entrar no quarto e dar muito soco no travesseiro, agora já percebo ela chegando e conseguiu respirar e sair da situação. Tá entrando na fase do autocontrole, né? Vai lá, Sonia. É isso aí. Se perceber, né? A gente vai dar algumas dicas no final, mas não tem mágica, gente. A raiva é algo que a gente precisa se conhecer para dominar, né? Então é isso, tem que captar antes de chegar nesse limite, né? Da emoção que você realmente não consegue controlar mais, né? Mas vou trazer aqui um pouquinho, então, do nosso sistema físico, do nosso corpo, o que a gente somatiza a partir da raiva, né? Então, na reprogramação biológica, a gente classifica a raiva em 3 níveis.
essencialmente, essa emoção da raiva, ela afeta todo o nosso sistema digestivo. Então, ela pega a curvatura do estômago, ela pega fígado, vesícula, pâncreas, tudo isso é envolvido dessa emoção, intestinos também. E aí a gente faz a classificação da raiva em raiva, raivinha e raivona, né? Então, a raivinha, a primeira, a raivinha mais, tipo, fiquei com raiva, isso está indigesto para mim, não estou conseguindo processar, tô com aquela raiva. Tô com ranço, isso aí, o ranço. O ranço pega a curvatura do estômago, traz as gastrites, traz as azias, aquele negócio que não desce, fica ali, né, murmurando, e aquela sensação ruim. Então, assim, tô com azia, tô com uma sensação de que algo não tá digerindo aqui no meu estômago, do que é que eu estou com raiva? Que raiva foi essa que eu tô engolindo e não tô conseguindo digerir, né? Então, essa é a primeira escalinha da raiva, é uma raivinha. Quando é uma raiva muito grande, né, você fica processando por mais tempo, ou foi realmente algo muito impactante, você sentiu aquela reação exacerbada, aí já começa a pegar um pouco mais profundo, né? Aí afeta a vesícula, afeta o fígado. A gente tem o fígado, não o fígado em si, mas a partir da vesícula a gente tem as nossas vias biliares, que elas entram por dentro do fígado, né? E aí que tem as famosas hepatites, né? Então, hepatite é uma raiva um pouquinho maior do que a primeira raivinha que afetou somente o estômago, né? Então, hepatite também tem essa conotação direta. Raiva que eu não usei, né? Aquela energia que eu fiquei ali processando, ou que eu fiz mau uso, e aí vem a culpa derivada dessa raiva, né? Mas, enfim, essa raiva um pouquinho maior, ela afeta esses tecidos ali, da vesícula, os dutos biliares ali no interior do fígado. E quando a gente tem uma raivona, uma raiva muito intensa, uma raiva que eu não sei o que fazer, uma raiva mortal, a gente tem o pâncreas afetado. E o pâncreas é um órgão muito sensível, muito delicado. Então, uma pancreatite aguda pode ser fatal. Então, como é importante a gente estar em consciência, estar no domínio dessa emoção, dessa raiva, né? Então, os quadros de pancreatite têm essa associação. Uma raiva muito intensa, muito forte, que afeta esse tecido. E aí a gente ainda continua no sistema digestivo ali, uma raiva que se transforma em mágoa, aquela raiva que eu fico mastigando, que eu fico muito tempo alimentando, vai afetar intestino, né? Intestino preso, principalmente, tem essa conotação de raivas, de algo que eu não estou conseguindo digerir, não estou conseguindo liberar. Então, no nosso dia a dia, a gente pode olhar para isso também. Normalmente, meu intestino funciona bem, agora deu uma travada. Por que que deu uma travada? O que é que está acontecendo, né? Então, comece a olhar para as suas raivas, para situações não digeridas, o que é que eu não estou conseguindo soltar, liberar. Então, são alguns dos principais sintomas que a gente tem derivado da raiva, né, dessa frequência. E se a gente observar, assim, por exemplo, os quadros de gastrite é algo muito comum, né? A maioria das pessoas tem essa gastrite, né? Acha que é normal, é algo normal, corriqueiro, né? E aí, muitas vezes, essa gastrite é ainda mais comum nas pessoas que, assim como a Ellen se usou como exemplo, eu também tenho muito disso, né? Que não conseguem colocar a raiva para fora, porque é feio, porque é errado, porque... Então, eu não extravaso. E aí, eu sempre falo para os meus assistidos que bomba que não explode para fora, explode para dentro. Algum lugar vai explodir, né? Então, se eu não extravasar essa raiva, se eu não falar sobre essa raiva, em algum momento ela vai me fazer mal, vai fazer um buraco no meu estômago realmente, literalmente, ou até um quadro mais severo. A Di colocou aqui úlcera nervosa. Ela deve ter esse problema de úlcera nervosa. Tem a ver com isso tudo que você está falando, né? Faz parte do sistema. Isso, exatamente. Digestivo. Então, as raivas guardadas. Não está conseguindo, né, digerir. Eu só vou trazer eu anotei 2 versículos. O pessoal está me chamando de pastora, então eu vou trazer 2 versículos bíblicos. Vamos lá! Tem 2 versículos interessantes que falam da ira de 2 formas diferentes. Então diz, irai-vos, mas não pequeis, não se ponha o sol sobre a vossa ira. Então,
tem a ver com essa ira boa. Porque, assim, não adianta, a gente tem essa cultura, né, de achar que não pode sentir raiva, não pode ter ira. Tem que ter. As pessoas que mais fazem coisas no mundo são as pessoas que têm a energia da ira, que têm a energia do fogo. E essa energia não tem desbloqueio. Gente, não tem desbloqueio emocional sem raiva. Se você não sentir raiva de estar na merda, você não sai da merda. Né? Então, essa ira boa. Você fala assim, eu não vou ficar aqui, eu não vou morrer aqui. Eu não vou ficar nessa merda. Essa ira é boa, é uma ira santa. É uma ira que fazia você, exatamente. A Juliana falou, Jesus se irava bastante. Todo mundo tem aquela imagem. Jesus foi lá no templo e chicoteou os vendedores lá que estavam profanando o templo do divino. Então, assim, a gente tem que saber usar a ira, porque a ira é importante ferramenta de transformação nossa e também de conquista. Então, esse versículo de Efésios 4:26 fala, irai-vos, mas não pequeis, não se põe o sol sobre a vossa ira. E o outro versículo que eu peguei, que foi Tiago 1, que diz, sejam todos prontos para ouvir, tardios para falar, tardios para irar-se, pois a ira do homem não produz a justiça de Deus. E tem a ver com isso que a Sônia falou. São duas formas de ver a ira, porque quando a gente fica na amargura, no ódio, a gente está querendo usar a ira para fazer justiça. Né? Então, por isso que eu quis trazer esses dois versículos que eu achei interessante, porque um é a ira que eu preciso ter para pegar toda a afronta, tudo aquilo que me fizeram, todas as coisas que me machucaram, e eu pego essa ira e olho para os meus bloqueios, para as minhas incapacidades, falo, como é que eu não consigo fazer isso? Por que eu não estou conseguindo? Se você não se irar, porque você não está conseguindo atender um assistido, porque você se limita em algo que você já sabe fazer, se você não dá o primeiro passo, caramba, tem que ficar irado para fazer a coisa acontecer. Por outro lado, esse outro versículo fala, né, a ira do homem não produz a justiça de Deus. Quando você quer usar essa raiva para fazer justiça, para pegar de volta aquilo que você sente que te roubaram, você vai entrar numa roubada. Você vai, então, fazer o processo, como a Soninha estava falando, de implosão. Quer dizer, você vai usar a energia da guerra para guerrear a guerra errada, né? Você não vai fazer a guerra correta, que é construir algo para você. A justiça de Deus, cada um é lei de causa e efeito, a gente lembra lá das leis herméticas. Você não precisa querer fazer justiça. Então, Francine, de tudo que estou passando, você já fez muita transformação nessa ira. Você está usando essa ira agora o quê? Para construir sua sala, para comprar seus aparelhos, para atender os seus clientes, em vez de ficar querendo fazer justiça com as suas próprias mãos, né? Então, isso é muito importante. Eu trouxe esses dois versículos porque eu achei interessante a gente separar essas iras. A ira que é boa e a ira que não é. Gente, Ellen tá um pouquinho baqueada ainda de uma gripe, uma influenza que ela pegou. Mas ela sabe muito de energia. Desculpa, eu tô perguntando aqui, querendo... Naquela tabela de Hawkins, eu acho que a ira 150 Hz. É uma das mais baixas, né? Frequências energéticas. A raiva, ela vibra em 150 Hz. É uma frequência bem baixa. Ela está abaixo do, se não me engano, da coragem. A coragem tá lá dizendo. Ah, tá aí. Ah, sumiu. Isso, trouxe. A minha tá aqui. Então, que dá para ver? Tá, sobe mais um pouquinho, Soninha. Sobe mais um pouco. Abaixo acima da raiva está o orgulho, né? Com 175 Hz. Olha aí, Sonia, se tá. Eu não vou fazer muito. Então, orgulho 175, aí a partir do orgulho já começa coragem, neutralidade, boa vontade, né? Então já tá subindo, né? Já é ainda é uma frequência baixa e que acaba nos sintonizando em frequências baixas, mas quando você usa, realmente é o que você vira a chave para você entrar no orgulho e conseguir construir algo, né? Então, já está trabalhando essa frequência para subir esse degrau, né?
O segredo é a Pai, gente acabei te trabalhar, cortando ali. né? O segredo é bem a gente trabalhar a sabedoria, para a gente ter clareza de perceber essa raiva e fazer essa virada, usar ela como potência, né? Não deixar ela virar esse murmúrio, porque ela é uma frequência bem densa e ela vai materializar em alguma coisa. Se for para dentro, vai materializar em doenças, né, Soninha? E se você colocar para fora, mas não tiver sabedoria, você vai causar destruição, que é isso que a Gel está falando. Então, essa sabedoria, esse autoconhecimento, porque a raiva, ela é nossa, é do humano. Todos nós, não vai falar que alguns não demonstram, mas quando não demonstra, não quer dizer que não sinta. Eu, por exemplo, né, no exemplo que eu dei, não é que, ela não sente raiva. Não, eu sinto muita raiva. A questão é que, por causa de um padrão, eu guardava ela dentro de mim e me corroía. Em algum lugar ela deve ter pegado aqui, né? Nesses órgãos que a Soninha trouxe aí no pâncreas, no estômago. Pelo menos o plexo solar devia desequilibrar totalmente cada momento que eu entrava nesses conflitos, né? Porque a raiva é nossa. A gente sente raiva. A questão é sentir a raiva e respirar. Que aí, quando a gente tem a sabedoria e conhece outras frequências mais elevadas, fala assim, puta, eu tô bravo. O que eu posso fazer? Respiro, elaboro e tomo uma ação produtiva. Porque aí tem aquela lei do causa e efeito. Se eu sair destruindo tudo também, ainda que eu não guarde para mim, mas eu saio dando chute, né? Dirigindo 200 por hora, eu vou ter consequências e vou ter que lidar com elas depois. Então, essa sabedoria, ter a clareza de como utilizar, isso é autoconhecimento. Isso é autoconhecimento. A gente precisa de trabalhar muito e cuidar muito dessas frequências, né? Não é que não vamos entrar, a gente entra e sai. Entra e sai com sabedoria, né? Gente, isso que você falou, todas essas emoções são humanas e são divinas. E é isso que a gente precisa olhar com essa questão de que é divino, é humano e é divino. E por ser divino, eu posso usar a meu favor para entrar em processos de plenitude. Que nem a Soninha falou, acima da raiva vai ter lá o orgulho. E o orgulho é a mesma coisa. Ele bem usado é a magnanimidade, é brilhar para todo mundo, brilhar junto. É colocar todo o meu potencial para fora, sem insegurança, né? Então, tudo é divino, tudo é humano. E a gente aqui precisa aprender a transformar isso em algo potente para a gente, né? Usar isso com muita potência, usar isso com todo o nosso coração, sabendo construir algo com essas energias, com essas massas, com essas frequências, né? Então, tudo é divino, tudo é maravilhoso. Eu acho legal, assim, uma percepção que, né, que uma coisa que eu observo muito, que esses picos, né, da emoção, da raiva, ele está muito, o ato da explosão, ele está muito relacionado com os valores das pessoas, né, crenças. Então, às vezes, assim, eu vejo pessoas que às vezes vêm de uma criação, ou enfim, ela tem uma maneira de manifestar isso muito relacionada a esses valores. Então, às vezes, a pessoa tem mania de falar, sei lá, palavrões, de bater, de ficar agressivo. Tem gente que, quando tá com raiva, já pensa logo em pegar uma arma e sair dando tiro para tudo que é lado. Então, tem uma relação muito grande com esses valores. O que eu entendo para mim que para eu demonstrar que eu estou muito bravo, o que eu preciso fazer? Eu preciso de implodir um prédio? Ou de repente eu preciso simplesmente de xingar um palavrão? Ou de me distanciar das pessoas? Ou ir ali chutar um móvel, alguma coisa? Então, assim, a gente se conhecer e perceber, e aí essa mudança desses valores. Porque a Geo fez isso, ela teve uma puta de uma raiva, mas dentro dos valores dela, ela falou assim, eu não vou me destruir, eu não vou cometer um crime, eu não vou dar um tiro em ninguém, eu não vou xingar, eu não vou mandar um e-mail detonando com a pessoa. Eu vou construir algo que vai me agregar mais valores. E ela foi lá e botou a mão na massa e fez. E aí, quando você vê, 10 minutos depois, você não está sentindo nada pela pessoa, porque aquilo virou um projeto. Entende? É muito louco, porque você para de sentir a própria raiva, porque ela vira uma força motriz. Mas já que a gente está fofocando do tricô, eu lembrei aqui de uns 20 anos atrás,
Quem é do Rio sabe o que eu tô falando. Eu peguei o túnel ali de Botafogo para ir para o Rio Sul, que é um shopping que tem, você tem que subir um negocinho e descer. E aí vem um cara dentro do túnel, num Gol, o cara tava com uma prancha em cima, eu falei, cara de surfista e tal. E, porra, o cara como é que fala? O cara me fechou. E eu fiquei muito puta. Eu fiquei muito puta. E aí eu saí atrás dele, passei do lado dele e fiz aquele gesto obsceno. Tava muita raiva. Eu mandei um dedo pra ele, xinguei ele de filha da puta. Eu falando que eu sou, tenho muita essa energia. E aí, quando eu fui subir para poder entrar no shopping, engarrafou. O cara veio atrás de mim, parou do lado do meu carro, saiu e meteu uma arma no meu vidro. E falou assim: agora eu quero ver o teu dedo. Gente, eu não me caguei. Tá vendo? Tá vendo que o seu era fazer um dedinho, dele já era apontar uma arma. Imagina, você não sabe que vem do outro lado, né? Eu não me caguei porque eu não tinha cocô pra sair pela minha bunda, porque senão não estava pronto. E eu fiquei olhando pra frente, chamando Jesus. Depois eu falei, gente, tá chamando Jesus, né? Jesus tem... Eu faço uma merda, mas assim, eu mirei, eu tava certa. Ele fez besteira comigo. Mas eu peguei, fiquei irada e não consegui o quê? Né? Deixar o meu coração em paz. Isso não é meu, isso é desse cara. E eu falei assim, que essa carinha de bebê, de surfistinha, não tem nada. Aqui no Rio de Janeiro a gente tem essa preocupação, né? O cara com uma cara de surfista mesmo, o cara tinha uma arma. O cara botou a arma no meu vidro. Eu me caguei inteiro, eu não olhava pro lado. Quando começou a andar, eu peguei o carro e saí. Eu falei, foda-se, eu vou sair. E consegui entrar no shopping, ele só quis me dar um susto, né? Tá tudo bem, ele deve ter ido rindo embora, feliz da vida. Mas, gente, eu lembrei disso. Tinha que contar. São duas situações. Eu falo, eu aprendi. É a causa e efeito, né? Você fez um dedinho. Eu sempre tive muita raiva. E eu botava minha raiva pra fora. E agora eu uso essa raiva de outro jeito. Né? Eu só botou sabedoria, né? Assim, eu falei de muita sorte, né? Gente, não xinga no trânsito, não, que vocês podem morrer. Não faz isso, não. Exatamente. Não faz a isso, gente não. não sabe, a gente não sabe qual é o limite do outro, né? Então, não, melhor assim. A gente não sabe. Exatamente. A Tininha colocou... Desculpa interromper. A Tininha falou, tem uma frase do Osho que diz: se uma pessoa fala que nunca sentiu raiva, você foge dela, porque ela pode até te matar. Falando dessa questão da repressão, né? Da emoção, a negação de sentir raiva. Não acho que seja toda pessoa que diz que não sente raiva, mas eu entendi o que quis dizer. Toda repressão leva a algum momento, quem faz psicanálise sabe disso, que a pior coisa do mundo é a repressão. Porque quando descomprime, você não sabe o que sai dessa caixa de Pandora. Né? A gente uma não sabe. A gente não sabe o que sai. Enfim, a bomba. Isso, gente. Sil, para de fazer isso no trânsito. Pois é, né? Eu achei interessante, tem uma definição de raiva que coloca a raiva como algo que se exterioriza quando o ego se sente ferido ou ameaçado. Então, se pensar ali nessa reação, você sempre tem que modular a sua reação pensando que você pode estar ferindo o ego do outro, né? Então, quando eu faço o gesto obsceno no trânsito, sim, meu ego está ferido. Mas e aí, como ficará o do outro quando receber esse gesto, né? Então, ele também vai entrar no movimento de raiva e eu não sei como ele trabalha com essa raiva. Então, é o que acontece, né? Como era um dia de muita sorte, ele só queria te ameaçar, mas poderia ter sido algo mais sério, mais grave. É melhor respirar. Então, é melhor respirar, exatamente. É melhor respirar. Eu mudei bastante depois dessa experiência, gente, porque... Isso é autoconhecimento, gente. A gente vai tomando consciência, né? Deixa eu trazer agora algumas diquinhas, né? Pra gente começar a olhar com mais carinho para essa raiva, né? Começar a modular um pouco mais. Então, a primeira dica é essa que a Ellen já colocou ali, né? Respire. Então, quando você percebe que está entrando nessa frequência, sair do eixo, respira profundamente, retendo o ar, fecha os olhos se achar necessário. Porque aí, quando você faz esse movimento, você dá o comando para o seu cérebro de que não há perigo.
e aí você bloqueia o reptiliano e traz para o neocórtex. Você consegue pensar sobre o que está acontecendo. Então, é esse movimento de retém o ar, fecha os olhos. Pronto, estou em segurança, agora deixa eu pensar sobre isso. Se ainda assim você ainda está naquela ira, saia do ambiente, saia de perto da pessoa. Então, não tome uma decisão, faça um movimento nessa energia, nessa frequência. Preciso sair de perto, se distanciar e se dar o tempo. A Juliana colocou ali os 10 segundos. Não fiz o teste, não sei se são 10 segundos, 30 segundos. Às vezes você precisa de uma hora, né, para colocar as coisas no lugar, ou de alguns dias, né, Gel, para pensar no curso e pensar como eu vou usar essa energia toda. Enfim, mas se dê esse tempo, se perceba que tempo é esse. Que eu preciso me distanciar da situação, da pessoa, para que realmente eu não tenha essa reação exacerbada, né? Para que eu não vá para essa ameaça que vai colocar muitas vezes a minha vida em perigo também, né? E é importante sempre nesse movimento você se preocupar em identificar a causa, porque às vezes você está sentindo a raiva e você não sabe nem por quê. Você só tem aquela emoção exacerbada. Então, comece, quando você faz esse distanciamento, tentar perceber por que o que foi que me ameaçou essa reação do outro que eu entrei nessa frequência de raiva. Isso faz parte do autoconhecimento. Porque aí, quando eu estiver em outra situação semelhante, eu já identifico antes de entrar nesse reptiliano. Opa, isso aí vai mexer comigo, já mexeu em outra situação, então eu preciso sair desse contexto, eu preciso achar uma saída alternativa, né? Então é importante encontrar a causa, saber o que foi que te colocou naquele lugar para que você consiga, numa próxima situação, sair com mais tranquilidade, né? E aí, lembrando sempre que você é responsável pelas suas ações. Então, assim, não existe justificativa. Eu dei um tiro porque eu estava com raiva, eu fiz. Então, qualquer que seja a ação, tenha isso em mente. Você é responsável pelo que acontecer derivado daquilo. Então, se você mostrou o dedo, né, você é responsável pela reação do outro também, porque você provocou aquilo, né? Então, é importante ter isso em mente. Extravase as emoções negativas, né? E aí tem N formas. Então, eu posso ter o saco de boxe para dar um soco, se isso for importante para mim, como uma forma de extravasar. Então, assim, é uma semana muito agitada, tem muita coisa acontecendo, eu preciso dar esse... Então, utilize, se isso te faz bem. Ou, assim, o que eu acharia mais racional para mim, pelo menos funcionaria mais, escrever sobre aquilo, colocar no papel quais são essas emoções, o que está mexendo com você, o que está acontecendo, qual é o contexto. Então, fazer na forma de um diário, né? Ou achar alguma forma para você realmente extravasar essa energia, para você tirar dali de dentro e conseguir elaborar, pensar sobre aquilo, né? Então, desabafo com alguém, às vezes conversar com um amigo sobre aquilo, se tem alguém, ou a melhor das opções, né? Com o seu terapeuta. Então, faça terapia, se conheça melhor, né? E aí você vai criando meios para lidar com essa emoção da raiva, que, como nós já dissemos anteriormente, todos vamos sentir. Em algum momento, ou em vários momentos, alguns têm mais suscetibilidade, né, a essa frequência, mas a gente vai aprendendo, à medida em que você vai evoluindo na terapia, vai se conhecendo melhor, você vai sabendo como lidar com isso. É o que eu comentei antes das situações da Gel, né? A diferença das duas situações. Talvez naquela primeira situação ela era um tanto mais imatura, não se conhecia tão bem, né? Estava no explosivo, no reativo, né? E aí, a partir do momento em que ela começa a... E até se você pensar, vamos pegar as duas situações da Gel, né? Lá atrás. Quando ela teve aquela situação no trânsito, provavelmente ela se sentiu ofendida porque, poxa, tá me trancando só porque eu sou mulher, porque eu tô dirigindo, nananana. Na segunda situação, tudo bem, eu sei que eu sou uma boa profissional, que eu sou uma boa terapeuta, pode falar o que você quiser sobre mim, porque eu sei quem eu sou. E não importa o que o outro diga. Então, por isso é importante a gente evoluir no autoconhecimento. Porque à medida em que você sabe quem você é, o que você veio fazer nesse mundo, muito menos situações vão te colocar nessa potência de raiva negativa, nessa ira que destrói, né? Você começa a
ter consciência dessas situações e trazer para a ira produtiva, né? Para a construção de algo com essa energia, com essa potência toda, com tudo isso que você gera, né? Quando está nessa situação de frustração, né? Ou de ameaça realmente a algo que é importante para você. A Dá uma grande olhadinha aqui nas mensagens. A grande diferença que eu sinto que fez a diferença na minha vida com relação a isso, aquela Giovana de 20 anos atrás e a de hoje, é que a Giovana de 20 anos atrás, apesar de saber que dirigia bem e apesar de saber que estava certa, ela tinha uma necessidade enorme de aprovação externa. De que o outro reconhecesse que estava errado com ela, que o outro pedisse desculpa. E hoje eu tenho muito menos necessidade de aprovação externa. Então, por isso que as minhas ações hoje não estão ligadas muito com o que o outro vai reagir comigo, né? Então, esse amadurecimento que a gente vai tendo, tem coisas que eu tenho que trabalhar, claro, a gente vai seguindo, mas foi um trabalho que foi sendo feito, né? Então, assim, por que eu fico com raiva quando alguém me ultrapassa? Porque eu quero fazer justiça. Isso está errado, tem que ser do meu jeito. As pessoas têm que fazer o que é certo. Por que vão fazer isso comigo? Isso não é problema meu. Como o outro me trata, é problema do outro. Eu é que tenho que saber como eu vou receber o que o outro faz comigo, né? Então, essa para mim é a grande diferença, porque quando essa professora falou o que falou, eu fiquei chateada, porque eu paguei caro pelo curso, eu estava frustrada, porque eu fui para lá para aprender alguma coisa, então eu tinha uma dúvida, e a dúvida não foi sanada, eu recebi uma agressão, mas eu percebi que não tinha nada a ver comigo, que eu estava no meu lugar, que eu estava tranquila, quem não estava tranquila era outra pessoa, da mesma forma o cara que me fechou, ele que estava sendo um babaca, né? Então, assim, e por que eu fui querer provar para ele que ele era um babaca? Porque eu era uma babaca. Entende? Quando eu quero provar para o outro que o outro é um babaca, eu estou sendo inseguro, eu estou sendo babaca, né? Então, isso que a Sônia falou é perfeito. O autoconhecimento, você saber quem você é, você não ter necessidade de se justificar para os outros, né? E falar assim, você quer pensar de mim? Problema seu. Você quer fazer esse tipo de coisa? Problema seu. Fica com você, não é meu. Isso fica com você. E eu vou ver o que eu vou fazer com o que eu senti, para eu não me bloquear. Porque se eu recebo isso que essa professora falou para mim, eu ia parar de atender, porque ela botou em dúvida se eu era boa terapeuta. Uma professora prolixa também não é uma boa professora. Estava fodida, né? Eu ia pegar aquelas palavras e aquilo ia virar o quê? Um bloqueio, um trauma, uma trava. Então, não é meu? Fica com você. Essa é a sua trava, esse é o seu bloqueio, né? Você vai ter que lidar com isso. E eu vou viver minha vida. Pego o dinheiro, fico em curso, não sei o quê, e eu vou fazer outra coisa. E nunca deixei de prosperar nisso, né? Então é isso que a gente está falando aqui para vocês. Não se turbe, não deixa o coração ficar negro. Não deixa isso entrar. Não se identifica com o que o outro emana para você, né? Devolve para o outro, é seu, né? E pronto. E se sentir raiva, usa isso para construir. Não usa isso para tentar provar nada para ninguém. Aí você vai ver que você não vai nem pensar mais na criatura. Tudo vai ficar para trás. O que estão falando? Você falou que ia ler o que estão falando aqui? Vários comentários aqui. Diga. Deixa eu só voltar lá em cima, porque eu fui rolando e acho que eu perdi uns comentários aqui para cima. Peraí. Deixa eu ver a Flor. Fazendo justiça com as próprias mãos, e não é bem assim. Acho que ela estava comentando na hora que nós falávamos do teu acidente, do quase acidente, né? Lá da fechada no trânsito. Quase morte. Quase perdi a vida. A Juliana comentou. Para contar uma história. Tá pronto, faz parte de uma história boa, gente. Muitas expectativas. A Juliana falou, saber a nossa identidade. Exatamente, a gente tem falado muito sobre identidade, né? Sobre autoimagem. Quando isso vai se consertando dentro da gente, né? A nossa identidade vai sendo firmada, a gente vai realmente construindo uma autoimagem sólida, que não depende do externo, mas depende do que Deus pensa da gente,
daquilo que a nossa centelha divina planejou para nós, daquilo que a nossa parte inteligente, o nosso mental superior sabe que é bom para nós, quando a gente verticaliza a nossa relação com o divino, a gente para de sofrer, né, por aquilo que as pessoas à nossa volta pensam sobre nós. A gente começa, então, a agir independente disso. A gente usa essa sabedoria que começa a transbordar para fazer coisas sobrenaturais na nossa própria vida. E isso vai ficando cada vez mais fácil. Quanto mais você vai fazendo, mais vai acontecendo. A Surama colocou aqui os 4 gigantes da alma, o medo, a ira, o nananã e amor. Não sei o que é deverão, não entendi. Mas é verdade, são gigantes mesmo. A Gil está falando, está fazendo justiça com as próprias mãos, não é bem assim, é isso mesmo. Geramos expectativas. E é isso, gente, é por aí, né? Então, pensem nisso que a Soninha está falando, assim, aonde é que vocês caem quando alguém provoca vocês? O que faz vocês caírem? É um problema de autoimagem? É um problema de aprovação? É um problema de autojustiça? Aonde é que pega? Esse autoconhecimento é muito importante para que você não sucumba, né? Ou não imploda para dentro, ou não vire uma máquina de destruição para fora, né? Fazendo essa autoanálise, você vai entender por que pegou isso, o que eu estou querendo provar, o que eu estou querendo proteger, o que eu estou querendo ensinar, o que eu estou querendo, né, ser a dona da verdade aqui. Quero fazer justiça com as minhas próprias mãos? O que é que você quer? E aí você vai começar a entender e vai acalmar, vai acalmando o coração, vai indo, vai indo, vai indo. Eu ia pedir para vocês que gostaram da live, a gente tem 31 pessoas aqui com a gente. Não esqueçam de compartilhar, enviem aviãozinhos para a galera. A gente quer que essas mensagens cheguem para mais pessoas. Se vocês têm gostado, honrem, né, o trabalho que a gente tem feito com vocês. Dividam, né, promovam o Instagram da Soninha, da Ellen, o Terapia em Ação já está aqui, vocês já estão aqui. Mas vai lá no @vasconcelos.ellen e passa a seguir a Ellen. Vai lá no @sonia.spear, né? E também Sonia Spear, sem o ponto, né? Sonia Spear sem o ponto. E acessem lá o Instagram delas, né? Eu peço para vocês estarem compartilhando isso com a gente. A Juliana falou, sempre me pergunta de dormir sobre minha consciência diante de Deus, dos homens, e faço uma análise do que do meu dia. Escrevo meu inventário. Perfeito. Oportunidade de melhoria contínua. Muito gesso, outra pessoa nesse sentido. Ouvi um dia que o elogio a gente só cheira. É interessante, é uma boa forma. O orgulho também é um problema, sim. A crítica também temos que pensar nelas como uma oportunidade, é isso aí. Se alguém vem, por exemplo, se essa professora que falou essas coisas para mim tivesse certa, né? Eu poderia falar, você tem razão, realmente eu sou uma porcaria nisso aí, preciso melhorar. E aí, se é verdade, se você está bem com a sua autoimagem, você não vai ficar chateado, você vai pensar sobre aquilo. Não é verdade, você não carrega para você. É verdade, você usa aquilo para um aprendizado. A Di colocou assim, queria que todos ao meu redor tivessem a mesma evolução que as nossas terapeutas. Gente, não idealiza a gente não, tá? Que a gente também tá cagado, né? A gente também tem nossos processos. É um passo atrás do outro. Tudo isso que a gente está compartilhando com vocês, tudo que a Soninha está aqui trazendo, Ellen, a gente vive sim, porque se não vivesse, vocês não sentiriam verdade. Mas não significa que a gente está super evoluída, não. Tem áreas da nossa vida que precisam ser olhadas, a gente está o tempo todo nesse processo. Não façam isso, pelo amor de Deus, senão... Talvez ela tenha colocado ali em relação a querer que as outras pessoas também comecem, né, a trilhar esse autoconhecimento. E sim, aí muitas vezes é o que a gente já vem falando, né? A gente não consegue levar todo mundo, a gente tem que respeitar o processo do outro também, né? E às vezes a gente vai seguir carreira solo realmente, sem carregar os que estão ao nosso redor nessa jornada, né, de autoconhecimento. Aliás, esse é o maior dos desapegos do próximo nível, tá, gente? Todo próximo nível tem um certo nível de solidão. Significa o quê? Que muitas pessoas, e a gente falou disso na última live, né?
eu acho que a gente falou disso na última live, que quando a gente muda o nível do joguinho, né? Quando as pessoas que nos amam muitas vezes vão puxar a gente para trás, dizer, você não tem que fazer. Por que você quer fazer isso? Por que você quer emagrecer? Por que você quer evoluir? Por que você quer tá maluca? Para que você, né? Porque você está trabalhando tanto? Porque a pessoa, no fundo, está com medo de perder você. Ou ela simplesmente vai se desconectar energeticamente, porque você entrou em outra frequência. Aí fica naquele tempo de limbo, onde você tem uma certa solidão, onde você se sente um pouco sozinha e logo você encontra uma tribo. Pessoas que pensam como você precisa estar aberto para isso, mas tem que abrir mão. Se você ficar apegado, né, às pessoas do passado, é muito capaz de você auto-sabotar o seu próprio processo. Né? Então, a gente precisa estar atento a isso, porque muitas vezes a gente fala assim, não quero perder minha mãe, não quero perder meu pai, então eu vou parar de evoluir, eu vou parar de fazer o que eu estou fazendo, porque eu estou me afastando muito, né? E aí a gente precisa conseguir fazer esse meio termo para a gente não se auto-sabotar. A Sorama falou, nossa, Soninha, esse é um dos aprendizados que estou firmando ainda. E é isso. Meninas, falem aí pra gente, que a gente já está todo dia, a gente está extrapolando o horário, né? Tá sempre sendo assim agora, a gente está com vergonha. Gostei do que a Valdete colocou, que quando a gente evolui, o todo também evolui, é bem por aí. Então, essa decisão de fazer por mim e de experimentar, porque o homem ele acredita naquilo que experimenta. Então, experimentem formas diferentes de lidar com a ira, com a raiva de vocês, e vocês vão descobrir essa maneira de fazer ela transformar em potência. Então, o tempo de cada um é um, e só você vai saber. O caminho é você com você, né? Essa autonomia. Eu decidi, eu quero encontrar a minha forma de lidar. Como que eu vou fazer isso? É você com você. A gente dá vários exemplos, mas a receitinha ela é individual, é de cada um. Mas quando eu consigo fazer essa transformação em mim, sem sombra de dúvida, isso vai reverberar no todo. E esse é o caminho. Esse é o caminho. É isso aí. Semana que vem teremos live de Ellen e de Paula, né? A gente ainda não decidiu o tema, por isso nós não vamos divulgar, por enquanto, porque vamos decidir. Terça-feira também eu ainda não sei o que eu vou falar, mas a gente venha, porque vai ser bom. Um beijo bem gostoso para vocês. Soninha, mais uma vez, obrigada pela tua lucidez, pela tua claridade, pelo teu conhecimento que a gente tanto gosta. Muito obrigada por tudo, obrigada a cada agradeço a galera ouvindo. Muito participativas, né? Todas. Muito bom. É isso aí. Muito bom, muito bom, muito bom, muito bom. Amamos vocês. E isso aí, gente. Usem essa ira! Obrigada. É isso aí. Usa a ira, gente. Bora lá escangalhar, então, mas escangalhar para fazer uma coisa boa. Um beijo. Beijo no coração de vocês. Beijo, beijo, beijo. Eita, que vou tomar o xarope. Tadinha. Eita.